Fala galerinha, olha só, vamos trabalhar a primeira lei da termodinâmica. Olha só que nome poderoso, hein? E o que diz aí a primeira lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica, olha só. Galera, veja bem, a primeira lei da termodinâmica, ela fala a respeito da conservação de energia de um sistema. Isso. Então, a primeira lei da termodinâmica fala sobre o quê? Conservação de energia. E para a gente entender melhor, eu fiz aqui um desenho, tá? Onde nós temos aqui um certo gás que está preso dentro de um recipiente e nós temos aqui um êmbolo que consegue se deslocar. Ele vai subir e vai descer de acordo com a pressão que o gás ele vai realizar. Aqui embaixo nós temos um bico de Bunsen que vai fornecer uma certa quantidade de calor para esse gás aqui dentro. Então, o bico de Bunsen fornece uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q, tá? Esse gás aqui dentro, ele vai ter a sua temperatura alterada. Nesse caso, a energia interna desse gás vai mudar, ela vai aumentar e vai empurrar o êmbolo para cima. O êmbolo vai ser deslocado a uma distância D. Já que houve o deslocamento aqui do êmbolo, aí nós vamos ter o chamado trabalho. Agora, onde é que está aqui a conservação da energia? Veja, a energia que é fornecida é a energia Q. Só que essa energia ela se conserva. Se conserva de que forma? Parte dessa energia é utilizada para variar a energia interna desse gás, ou seja, vai agitar mais esse gás, e a outra parte da energia é utilizada para deslocar o êmbolo, ou seja, realizar trabalho. Então, essa primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação de energia, pode ser escrita dessa forma aqui, ó. O calor que é fornecido vai ser igual à variação de energia sofrida pelo gás, mais o trabalho que ele consegue realizar. A partir daqui, então, temos a expressão aí da primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação de energia. No entanto, a gente vai precisar aqui considerar alguns pontos importantes. Veja só. Nós temos aqui, tá, a nossa fonte de calor, que vai fornecer uma certa quantidade de calor Q. Toda vez que nós fornecermos calor para o sistema, esse calor ele será positivo. Ok? Toda vez que a gente fornecer para o sistema, o calor vai ser positivo. E toda vez que o sistema ele perder calor para o meio, esse calor ele vai ser negativo. Captou? Se ele recebe, positivo. Mas se ele perde calor, o sinal será negativo. A mesma coisa vai acontecer com a energia interna, tá? Se a energia interna ela aumenta, a energia interna positiva. Se a energia interna diminui, negativa. Trabalho. Nesse caso aqui, vocês percebam que o gás, ele faz com que o êmbolo se desloque. Tá? Saia de uma posição e vá para outra. Sofra um deslocamento. Então o gás, ele expandiu. O gás realizou trabalho. Se o gás realiza trabalho, nesse caso o trabalho é positivo. Agora, imagine uma força externa agindo aqui, empurrando esse êmbolo para baixo. Nesse caso, o trabalho será um trabalho sofrido pelo gás. E o sinal desse trabalho aqui, ele vai ser negativo. Ficou claro com relação aos sinais, quando é positivo, quando é negativo? Isso é muito importante para o estudo, tá? Dessa primeira lei da termodinâmica. Se vocês prestarem atenção, quando o êmbolo ele sai dessa posição aqui, ó, e vai para outra, vamos colocar nomes nessas posições, tá? Ele sai da posição A e vai para a posição B. Quando o êmbolo é deslocado da posição A para a posição B, eu percebo que o volume aqui desse cilindro, ele varia, ele variou, tá? Então, o volume, ele vai variar. Agora, por que foi que esse volume variou? Por que o êmbolo foi empurrado? Por causa da pressão do gás aqui. Então, note que o gás aqui, ele vai ter, tá?
ele vai exercer nessa parede aqui, ó, uma certa pressão. O volume do cilindro aqui, ele vai variar. Com isso, com a variação do volume, nós temos o que chamamos de trabalho. O trabalho vai acontecer justamente por causa disso, por causa da pressão que é aplicada e a variação do volume que é sofrida. Então, por isso, o trabalho realizado pelo gás pode ser escrito dessa forma aqui, ó. O trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Agora, atente-se para essa letra aqui, que essa letrinha aqui é uma letra do alfabeto grego, chamada tal. E essa letrinha a gente vai utilizar para representar o trabalho aí realizado pelo gás. E se o trabalho for sofrido pelo gás, professor? Calma, vamos usar a mesma letra, mas lembre que o trabalho realizado é positivo e o sofrido é o quê? Isso, negativo. Nós podemos relacionar essa primeira lei da termodinâmica, que pode ser escrita, tá, de outras formas também. Possa ser que você pegue por aí um livro ou assista alguma aula e você perceba essa lei escrita de forma diferente. A gente pode escrever de forma diferente. Como é que a gente pode escrever ela? A gente pode escrever ela assim também, ó. Se eu pegar o trabalho e jogar para o lado de cá, o trabalho está positivo. Se ele passar para o lado de cá, ele passa o quê? Negativo. Então, pode ser escrito assim, olha. A variação da energia interna pode ser igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Essa primeira lei ela pode ser escrita dessa forma ou dessa forma, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Pode ser escrita assim ou assim, tá? Desta forma ou desta forma. Então, você aí fica familiarizado com a ideia. O importante é que você saiba que o calor que foi fornecido variou a energia interna e realizou trabalho. A energia, ela sempre se conserva, ela não é perdida. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma aplicação dessa primeira lei da termodinâmica com as leis das transformações gasosas. As leis das transformações gasosas você já conhece, nós já tivemos uma aula aqui sobre isso. Aliás, mais de uma, tá, que está aí na playlist. Veja só, a primeira transformação é a transformação isobárica. Vamos lembrar, né? A transformação isobárica é aquela que constitui, tá, uma transformação com a pressão constante. E se a pressão ela é constante, o que é que vai acontecer? Voltamos aqui para o nosso êmbolo, tá? Então veja só, se eu forneço uma certa quantidade de calor, é claro que a energia aqui vai aumentar e os choques vão aumentar. Isso quer dizer que a pressão ela tende a aumentar. Mas se o volume aumenta, a pressão continua constante. Então, para a transformação isobárica, tá? A primeira lei da termodinâmica ela vai ser escrita assim, olha. A quantidade de calor que é fornecido vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado. Nesse caso, a gente vai analisar duas situações. A chamada expansão e a compressão. Quando é que expande? Olha só, o êmbolo está nessa posição, na posição A. Se ele sobe, eu estou falando de expansão, tá? Mas se depois que ele estiver na posição B, uma força empurra ele para baixo, estou falando de compressão. Então, quando eu falar de expansão, o gás está expandindo. Compressão, ele está sendo comprimido. Então, voltando aqui. Na expansão do gás, o calor que você fornece, ele vai ser positivo e o trabalho é um trabalho realizado. Então, o trabalho também será positivo, tá? Já na compressão, se está sendo comprimido, uma força externa está agindo, então o calor vai ser um calor perdido, o calor vai ser cedido para o meio e o trabalho vai ser um trabalho negativo. O trabalho que o gás realiza é positivo. Trabalho sofrido, negativo. Ok? E o que dizer da transformação isotérmica? É aquela transformação que em que a temperatura ela é constante. Isotérmica, temperatura constante. O que é que vai acontecer? Galera, o que vai acontecer é o seguinte, veja. Se a temperatura é constante, a energia interna ela não vai variar.
Se a energia interna não varia, a variação dessa energia vai ser zero. Então, da primeira lei, eu cancelo a variação da energia e a quantidade de calor que eu vou fornecer vai servir apenas para realizar trabalho. É isso que vai acontecer. Tá? Então, a variação da energia interna vai ser igual a zero, porque a temperatura não varia, a temperatura sempre é a mesma. Isso quer dizer o quê? Que as moléculas ali do gás estão na mesma agitação, né? Então não há mudança dessa agitação, então a energia interna é a mesma. Então se a energia interna é a mesma, se acontece a chamada expansão, tá? A expansão, conforme eu já expliquei aqui, nós vamos ter um calor positivo, porque é o calor que está sendo fornecido para acontecer essa expansão, e aí o gás realiza trabalho, o trabalho será positivo, tá? Se houver uma compressão, o trabalho é negativo, porque o gás está sofrendo o trabalho e vai ser perdido aí calor para o meio. Aí nesse caso o calor vai ser negativo. E o que dizer da transformação isovolumétrica? Essa é a mais fácil de todas. Galera, isovolumétrica quer dizer que é aquela transformação em que há volume constante. Volume constante. Voltando aqui, olha. Se não há variação de volume, o trabalho é igual ao quê? A zero. Porque o trabalho depende da variação do quê? Do volume. Então, transformação isovolumétrica, o volume está aqui, ó. Ou seja, o êmbolo está nessa posição e não sobe, ele fica paradinho ali. Se não há variação do volume, o trabalho vai ser igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Se não há variação de volume, o trabalho é zero. Aí a minha primeira lei fica assim. A quantidade de calor que eu vou fornecer vai servir apenas para variar a energia interna do sistema. Tá? E por último aqui nós temos a chamada transformação adiabática. A gente sabe que ouviu a palavra adiabática significa que o sistema não troca calor com o meio, é um sistema isolado. Tá? Aí a gente lembra lá da garrafa de café. Ah, a garrafa de café. A garrafa térmica seria um exemplo de um sistema, né, adiabático. Imperfeito, sim, imperfeito. Mas seria o sistema adiabático, porque a intenção ali é impedir que o conteúdo da garrafa troque calor com o meio. Então, quando falou aqui uma transformação adiabática, é aquela que não troca calor com o meio. Se isso é verdade, se não há troca de calor, então essa quantidade de calor aqui vai ser zero, porque não há troca de calor. O trabalho passa para o lado de cá, e isso quer dizer o quê? Que a variação de energia vai ser igual a menos o trabalho realizado, galera. E nós vamos ter aqui duas situações, tá? Na expansão, o trabalho vai ser positivo. Como o sistema não está recebendo calor, tá? Porque o calor é igual a zero, a variação de energia interna vai ser negativa, porque vai usar a energia do próprio sistema para poder realizar esse trabalho. E na compressão, galera, o trabalho vai ser sempre negativo, tá? E a variação da energia interna, ela vai ser positiva, porque se você tem um volume aqui e você faz a compressão, é claro que a pressão aumenta e a energia interna também vai aumentar. Beleza? Essa aqui foi a primeira lei da termodinâmica. E guarda aí na sua cabeça. Primeira lei da termodinâmica, conservação do quê? Energia. Exatamente. O calor que é fornecido vai ser utilizado para variar a energia interna e realizar trabalho. Agora, vamos para os exercícios. Vamos lá? Em processo térmico, são fornecidas 600 calorias a um sistema. E, ao mesmo tempo, realiza-se sobre ele um trabalho de 400 calorias. Calcule a variação da energia interna. Galera, nesse caso aqui, perceba aqui que foi realizado, tá, sobre o sistema um trabalho. Quando o sistema sofre trabalho, a gente já sabe que esse trabalho é negativo. Pega aí essa informação. Então a solução dessa questão aqui vai ficar como? Vamos lá? Vamos agora registrar as informações. Ele diz que são fornecidas 600 calorias. Então, a quantidade de calor que foi fornecida foram 600 calorias, tá? E ao mesmo tempo realiza-se sobre ele, sobre o sistema, um trabalho de 400 calorias. Isso quer dizer o quê? Se o sistema sofreu trabalho, esse trabalho ele vai ser negativo. Então, eu vou ter aqui menos, tá? 400 calorias, que foi o trabalho sofrido.
calcule a variação da energia interna. Então ele quer saber, tá, a variação da energia interna do sistema. A gente sabe que a quantidade de calor que é fornecida ao sistema vai servir para o quê? Para variar a energia interna e também realizar trabalho. Se nós sabemos disso, então a quantidade de calorias que foi fornecida foram 600. O trabalho sofrido foi de 400. A energia interna eu quero saber. O trabalho sofrido foi de 400. Então a variação da energia interna vai ser igual a 600. O 400 passa por outro lado. Passa somando, tá? Mais 400 aqui. A variação da energia interna vai ser igual a 1000. 1000 o quê? 1000 calorias. Porque, tá? As unidades aqui estão todas em calorias, então o resultado também vai ser em calorias. Questão 2. Numa transformação isobárica, olha só, a transformação é isobárica. Isso quer dizer que a pressão é a mesma. O volume de um gás aumentou de 4 centímetros cúbicos para 11 centímetros cúbicos. Sob pressão de 46 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Sabendo que o gás recebeu 10 joules de calor do ambiente, determina a variação de energia interna do gás. Então, essa questão aqui a gente vai precisar prestar mais um pouquinho de atenção, tá? Às unidades. Então, veja só. A questão nos diz que o volume do gás aumentou de 4 para 11. Então, se aumentou de 4 para 11, qual vai ser aí a variação do volume? Vai ser 11 menos 4, que vai dar quanto? Vai dar 7. Então, a variação do volume vai ser igual a 11 menos 4, tá? E vai ser igual a 7 centímetros cúbicos. Essa vai ser a variação. Sob pressão de 46, olha só a pressão aí, que vai ser de 46 vezes 10 a 5 newton por metro ao quadrado. Sabendo que o gás recebeu 10 joules de calor do ambiente, então ele recebeu 10 joules de calor do ambiente. Tá? Determine a variação da energia interna do gás. Então ele quer saber a variação da energia interna do gás. Galera, nesse caso aqui, a gente vai precisar prestar atenção na questão das unidades. Note que a pressão é dada em newton por metro ao quadrado. E o volume aqui é dado em centímetros ao cubo. A gente vai precisar então converter de centímetros cúbicos para metros cúbicos para bater as unidades aqui metros com metros. E como é que a gente faz essa conversão de centímetros cúbicos para metro cúbico? A gente pode fazer assim, ó. Vamos lá. Eu tenho metro cúbico, depois eu tenho decímetro cúbico, depois eu tenho centímetro cúbico. Aí eu faço como? Agora eu faço assim, eu vou contar as casas, ó. Uma casa, duas casas, tá? Eu contei duas casas. Aí eu pego esse 2 e multiplico pelo 3. Aí eu vou ter o valor 6. Ou seja, isso quer dizer que eu vou pegar aqui o 7, tá? E multiplicar por 10 a menos 6, que vai dar em metros cúbicos. Ok? Então, nesse caso aí, eu acabei de dividir 7 por 10 elevado a sexta para converter para metro cúbico. Então, agora as unidades aqui eu tenho metro cúbico e metro quadrado, metro com metro, está tudo ok. Beleza? Se a transformação é isobárica, a gente sabe que a equação da primeira lei da termodinâmica, ela vai estar completa nesse caso aqui também. E como é que vai ficar aí a situação? Vai ficar assim, olha. Eu sei que, olha só, eu sei que a quantidade de calor que eu forneço ao sistema, tá? Vou fazer aqui, para aproveitar mais o espaço. Vai ser igual a variação de energia interna mais o trabalho que se realiza. Certo? Então temos isso aqui. E agora é só substituir, galerinha. Ó, qual é a quantidade de calor que o sistema forneceu? Não foi 10? Eu coloco aqui 10. Qual é a variação da energia interna? Essa eu quero saber. Qual foi o trabalho que foi
realizado. Trabalho é a pressão vezes a variação de volume. É a pressão vezes a variação de quê? De volume. Então, vai ficar 10, que é igual a variação da energia interna, mais a pressão, que é de 46 vezes 10 elevado a 5, vezes a variação de volume, que é de 7 vezes 10 a menos 6. Tá? 10 vai ser igual a variação da energia interna, que é igual. Olha só, agora vou fazer 46 vezes 7, tá? Que vai dar quanto? 7 vezes 6, 42. Vai a 4. 7 vezes 4, 28. Com 4, que foi 32. Vezes 10. Multiplicação de potência mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 1. Então, esse 10 a menos 1 vai ficar... A vírgula vai correr para cá. Vai ficar 32,2. Tá? Então, vai ficar assim, olha. Olha. Vai ficar 10, que é igual a variação da energia interna, mais 32,2, e passando para o lado de cá vai passar negativo. Ou seja, a variação da energia interna vai ser 10 menos 32,2. Isso quer dizer que a variação da energia interna vai ser igual a menos 22,2. Se é energia, e aqui a quantidade de calor, ó, foi dada em quê? Em joule. Então a resposta minha aqui vai ser também que em joules. Ok? Então é só ficar atento aí à questão das unidades, tá? Preste atenção que aqui foi dada calorias na quantidade de calor e calorias no trabalho. Se o trabalho viesse aqui com joule, eu ia ter que converter aqui também, tá? Essas calorias aqui para joule. Lembrando que a relação entre caloria e joule é que 1 joule vai ser igual a aproximadamente 4,2 calorias, para que você possa aí fazer as conversões. Beleza? Vamos fazer mais um exercício sobre esse assunto? A segunda lei da termodinâmica ela deixa claro que é impossível converter integralmente calor em outra forma de energia. Nesse caso, converter em trabalho. E o primeiro enunciado diz que para que nós possamos utilizar uma máquina em ciclo, vamos precisar de duas fontes. Uma fonte de calor, uma fonte quente, tá? E uma fonte fria. E aí o que vai acontecer? A fonte quente vai fornecer uma certa quantidade de calor, que nós vamos chamar de Q1, à máquina térmica, e parte desse calor vai ser perdido para a fonte fria, tá? E uma porcentagem desse calor será convertido em trabalho. Ou seja, não será possível converter 100% desse calor da fonte quente em trabalho, porque uma parte vai ser perdido. Dessa forma, a gente pode escrever, tá, que trabalho vai ser igual ao calor fornecido pela fonte quente menos o calor perdido para a fonte fria. Beleza? O segundo enunciado da segunda lei da termodinâmica é muito claro. Ele diz assim: nenhuma máquina que trabalha em ciclo é capaz de converter integralmente calor em trabalho. Mais uma vez é afirmado, galera. É impossível converter 100% de um calor que é fornecido a uma máquina que trabalha em ciclo em trabalho. Sempre haverá perdas. Sendo assim, surge um ponto importantíssimo, que é o chamado rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica será dado por essa expressão, ó. Nós teremos aqui eta, essa letra aqui do alfabeto grego, que vai ser igual a tal, outra letra do alfabeto grego, sobre o calor da fonte quente. Então, rendimento será o trabalho sobre, tá, o calor fornecido pela fonte quente. Nós sabemos que o trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria. Substituindo essa expressão aqui, a gente vai encontrar aqui essa outra expressão para o rendimento de uma máquina. O rendimento vai ser igual a 1 menos a razão entre a fonte fria sobre a fonte quente. O calor perdido, né? O calor perdido para a fonte fria sobre o calor fornecido pela fonte quente.
Entender o rendimento de uma máquina térmica é muito importante para que você possa ter eficiência nos processos. Só que a maioria das máquinas térmicas vão possuir rendimentos aí inferiores a 40%. Galerinha, vamos agora trabalhar o chamado ciclo de Carnot, que é o ciclo onde se pode obter o maior rendimento para uma máquina térmica. Trabalhando em ciclo, é claro. Vamos lá? Ele diz o seguinte, ó. Olha só, galera, ciclo de Carnot. Mas primeiramente nós precisamos conhecer quem foi Sadi Carnot. Galerinha, Sadi Carnot, ele foi um engenheiro militar francês que no ano de 1824 ele criou um ciclo de uma máquina que trabalha com fonte quente e fonte fria, e esse ciclo foi o ciclo de maior rendimento possível para uma máquina com essas características. Beleza? Aqui, por exemplo, nós vemos esse ciclo. Note que o gás parte de A, chega até B com a transformação isotérmica, depois uma transformação diabática até C, depois uma transformação isotérmica até D e depois uma diabática até A. Perceba o ciclo, tá, que o gás realiza. Nesse caso, nós vamos analisar cada transformação. Note, de A a B, a gente percebe que o gás sofre uma chamada expansão isotérmica. Na expansão isotérmica, o gás ele vai retirar calor da fonte quente. Depois ele sofre aqui uma expansão isotérmica, não há troca de calor. Na sequência, há uma compressão isotérmica, ou seja, o calor é fornecido para a fonte fria. E por último, há uma compressão adiabática, onde não há troca. Esse aqui é o chamado ciclo de Carnot, e esse ciclo é o ciclo para maior rendimento de uma máquina térmica que trabalha com a fonte quente e uma fonte fria, galerinha. E o rendimento para o ciclo de Carnot, e diga, é o maior rendimento possível e não chega a 100%, tá? Esse rendimento aí não chega a 100%, nem a metade disso. Mas é o maior rendimento que se pode obter com a máquina é através desse ciclo. E o rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Esse aqui é o ciclo de Carnot com o seu maior rendimento. Agora, se esse ciclo trabalhar no sentido contrário, nós teremos aí um refrigerador com o maior rendimento possível, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito dos refrigeradores. Olha só, galera, quando a gente fala de um refrigerador, e quando eu digo refrigerador, estou falando da sua geladeira, tá? Da sua geladeira, do condicionador de ar, estou falando de todo o equipamento que trabalha com refrigeração, com resfriamento. Notem o detalhe, os refrigeradores, eles vão operar em sentido contrário de uma máquina térmica. Por quê? A máquina térmica faz o quê? A máquina térmica, você tem a fonte quente, que fornece calor para o motor então perde parte desse calor e converte uma outra parte em trabalho. Mas o refrigerador é o contrário. Olha aqui o funcionamento. Você vai ter o compressor desse refrigerador. O compressor ele vai realizar trabalho sobre o refrigerador. O refrigerador então vai retirar calor da fonte fria, que é a parte interna dele, e vai jogar para fora, tá? Para a fonte quente e vai jogar calor. Então é isso que acontece. O compressor realiza trabalho, a parte interior da geladeira já está fria, mas ele retira calor mesmo da fonte fria, que é a parte interior, e joga para a parte externa, que é o ambiente que está com a temperatura mais elevada, ele joga calor para a parte externa. Ou seja, o refrigerador, tá, é um tipo de máquina que trabalha com um processo contrário de uma máquina térmica. Mas nesse caso, galera, esse processo aqui é um processo forçado. Porque na natureza, o que nós observamos é que sempre vai fluir energia térmica do corpo mais quente para o mais frio. Mas nesse caso acontece o contrário, porque é um sistema forçado. E para isso há dispêndio de energia. Você vai gastar energia com um compressor para que realize então esse trabalho. No caso do refrigerador, nós vamos ter a chamada eficiência. E a eficiência de um refrigerador vai ser igual ao calor da fonte fria, tá? Sobre o trabalho que foi realizado. Então essa razão aí vai me dar a eficiência de um refrigerador.
Galera, sem sombra de dúvida, termos máquinas com maior eficiência possível vai nos ajudar a gastar o mínimo de energia possível para a realização do trabalho. Nós agora vamos trabalhar com exercícios, tá? Para melhorar o entendimento sobre esse conteúdo.